Os irmãos estão aqui, amém, irmãos? O tema da nossa reflexão hoje é: em Cristo somos um, se alegrando e chorando juntos. Você pode dizer amém? Romanos 12:15, tem como projetar aí para a gente fazer a leitura todos juntos? Abra sua Bíblia, mas vamos projetar para fazer aí, deixe sua Bíblia aberta. Romanos capítulo 12, verso de número 15. Você pode ler junto comigo? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém. O capítulo 12 de Romanos, irmãos, carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele está ministrando ao povo de Deus sobre a nova vida em Cristo Jesus. Se você observar na sua Bíblia, que deve estar aberta certamente, algumas igrejas já nem projetam mais o texto bíblico, para que os irmãos não percam essa prática, mas em respeito aos visitantes a gente projeta. Mas se a sua Bíblia está aberta, você pode ver que talvez o título em destaque fala sobre isso, vida nova, sobre a nova vida, e é sobre isso que Paulo está ministrando, e nós temos refletido e meditado e orado a Deus sobre o valor dessa nova vida vivida e desfrutada em unidade com Cristo e uns com os outros. Em um mundo que muitas vezes, irmãos, apregoa o egocentrismo, onde primeiro eu, onde farinha pouca, meu pirão primeiro, onde se não é dos meus, eu não me importo. Em um mundo em que nos ensina a celebrarmos apenas as nossas próprias vitórias, em um mundo em que nos ensina a apenas chorarmos as nossas próprias lágrimas, a palavra de Deus hoje ao nosso coração é para nos encorajar ou encorajar-nos a revelarmos essa unidade em Cristo, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos chama nessa noite, a chorar com os que choram, ou se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram, exatamente nessa ordem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mais de que um fato qualquer, essa palavra do apóstolo Paulo, que é de fato uma exortação, é feita com muito amor, e é sobre essa exortação e nesse amor que trago essa reflexão, para que nós, membros congregados da Igreja Batista no Jardim, amigos, familiares, visitantes e aqueles que podemos alcançar por meio da transmissão, possam perceber o quanto é valioso, o quanto é precioso, quando nós vivemos em nossa vida a realidade de Romanos 12:15. O convite hoje para a nossa comunidade de fé, irmãos, é um convite que pode causar um impacto muito grande em revelarmos que Cristo é o enviado de Deus, que nós somos um em Cristo, que pode causar um impacto individualmente em cada coração, que pode ser alcançado por essa prática bíblica teológica de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Um impacto não apenas daqueles que vivem, mas daqueles que são alcançados por o cumprir dessa orientação bíblica. Por isso o tema da nossa mensagem é que em Cristo somos um, chorando e se alegrando juntos. Ou em Cristo somos um, se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Temos aqui um convite, irmãos, e não é um convite qualquer, é um convite para exercitarmos a chamada empatia, onde nós podemos olhar para o outro, enxergar no outro algo que certamente eu gostaria que enxergasse em mim, tanto no momento de alegria, quanto no momento de tristeza, porque já aprendemos aqui que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, e aprendemos aqui de que nem só de choro vive o crente, nem quem vive só chorando vive preso, quem vive só de alegria vive iludido, mas o que nos faz entender que
bondade do Senhor, essa permanece para sempre, amém, irmãos? Por isso o convite, irmãos, é para esse ato de olhar para o texto bíblico e perceber de que viver a unidade exige de nós uma intencionalidade de vivermos os mandamentos da mutualidade, onde isso nós damos e recebemos. É um chamado a sentir a dor do outro, é um chamado a compartilhar da alegria do outro, é um chamado bíblico para não sermos tomados por nenhum sentimento de egocentrismo, de egoísmo, que certamente bate à nossa porta, e que certamente nos atrapalha a viver a prática do chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Existem no texto 2 convites claros aqui. E ambos, eu penso ser desafiador. Toda vez que a gente olha para esse texto, talvez você diga assim, pastor, eu acredito que é mais fácil chorar com os que choram. A maioria dos autores, comentaristas, pregadores, defende essa tese. Eu gosto de olhar para esse texto com outro olhar. E convido você a olhar por esse olhar junto comigo nessa noite. De que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram é desafiador em ambos os sentidos. Não é tão simples se alegrar com os que se alegram. Também não é tão fácil chorar com os que choram. É interessante porque a orientação bíblica aqui é dada aos irmãos, à igreja em Roma, e é dada, o texto não diz, olha, alegre-se com os seus que se alegram, é alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Não há aqui um direcionamento, olha, se alegre apenas com esse, chore apenas com esse, chore apenas o luto da sua família, da sua casa, dos seus mais próximos, se alegre apenas com os seus filhos, se alegre apenas com o seu amigo mais chegado. A orientação de Paulo, a igreja de Roma, e a orientação de Deus às nossas vidas hoje, ela é mais ampla, mas ao mesmo tempo é desafiador. E desafiador é por quê, pastor? Por causa desse tempo que eu acabei de falar, onde nós somos cada vez voltados para nós mesmos, onde achamos que as nossas dores são sempre as maiores do que a dos outros. Você conhece gente assim? Parece que só eles sofrem. Ou quando nós cometemos a soberba e o egoísmo mesmo, de achar que só quem merece passar no vestibular é o meu filho, só quem merece trocar de carro é o meu esposo. Eu me lembro que certa vez, tem algumas pessoas assistindo o culto aqui, a Aldenir está conosco, a Márcia, o Jefferson, o Anderson, o Erron, o Pablo e a Aldenir. Por que eu estou lendo aqui? Porque certa vez eu trabalhei numa joalharia junto com a minha cunhada, a irmã de Magda, que é gêmea. E aí uma serva de Deus, fazia parte da mesma igreja que a gente congregava na época, ela chegou naquela joalharia e se espantou ao ver a minha cunhada naquela joalharia vendendo. E ela chegou ao ponto de dizer assim, como é que você conseguiu esse emprego? Minha filha até hoje não conseguiu. Como que ele dissesse assim, você não merece, a minha filha merece. E parece espantoso, irmãos, parece extremo, mas não é. Existem realmente pessoas, irmãos, que têm a capacidade de fazer comentários como esse. Existem realmente pessoas que desprezam o choro, principalmente se o choro não for do meu sangue, se o choro não for do meu ciclo. Quer ver um exemplo? Eu já dei esse exemplo aqui em outra ocasião. Nós estamos aqui, aqueles que estão conosco no culto online, nós estamos aqui a caminho, ou nossa igreja, para ir para um determinado cemitério aqui da nossa cidade, um dos mais, então passa-se na avenida que é muito próxima aqui. Isso é uma coisa que me agonia, irmãos, ou que me deixa muito triste, é quando o cerimonial fúnebre está acontecendo, e começa, tem todo um ritual,
as pessoas não conseguem sequer respeitar os carros seguindo, porque estão muito apressados. Você já viu isso? Cortam. Alguns chegam ao ponto de buzinar. Isso nada mais, nada menos revela, irmão, porque é tipo assim, eu nem sei quem é o morto. Então eu estou pouco me lixando que se quem vai ali no segundo carro é a viúva, é o filho que perdeu o pai, é o amigo que perdeu o amigo, é a irmã que perdeu o irmão. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo que o se alegar com os que se alega também não é fácil. Porque não é fácil a gente estar passando por um momento de luta, de aperto financeiro, e ver o irmão chegar com a chave pendurada no bolso assim do carro novo. Mas o irmão já trocou de carro de novo. Esse irmão está mexendo com coisa errada, não é possível. O pastor está desviando dinheiro da igreja. Primeiro que ele nem sabe do tamanho do envelope do boleto. Dessa grossura assim. Gente que não consegue olhar para a alegria do outro e dizer glória a Deus, que bom. O convite aqui é para se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, não há escolha. Mas eu quero caminhar, primeiro pensando com alegrar-vos com os que se alegram. Essa ordem, essa orientação, podemos dizer esse mandamento apresentado, sugerido pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo nessa nova vida, como que Paulo está dizendo, olha, antes vocês se comportavam de uma forma, agora vocês não, agora vocês vão aprender a se alegrar, mesmo quando a alegria não for sua. Agora vocês precisam chorar a dor do outro, sentir a dor do outro, mesmo quando o luto não for o seu. Não é sobre encenação teatral. É sobre literalmente olhar para o outro e perceber que o outro é digno de um abraço de consolo ou de um aplauso de parabéns. Essa doutrina é declarada logo no começo do capítulo. Se você olhar o verso 4, o verso 5, olha o que diz a palavra, porque assim como um corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um corpo em Cristo, membros um dos outros. A ideia de unidade aqui está revelada no texto bíblico. Portanto, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é uma forma prática, presta atenção, irmãos, de com autoridade dizermos, em Cristo nós somos um. Amém? Amém, irmãos? É sair do mundo da utopia, da filosofia, da teoria, e por que não dizer, apenas da teologia e partir para o mundo prático. Se somos nova criatura em Cristo, precisamos ter um comportamento diferenciado. Portanto, deve haver simpatia da nossa parte, empatia da nossa parte, com as alegrias e tristezas alheias, e não apenas com a nossa ou com a dos nossos. Com o bem-estar do irmão, ou dos meus irmãos em Cristo, com o bem-estar com o meu colega de trabalho, com o bem-estar e com as vitórias do meu vizinho chato, regozijando-se, e por que não dizer agradecendo a Deus. Paulo em 1 Coríntios 12, 26, orienta agora a igreja de Corinto, dizendo que se um membro seja honrado, todos se alegrem com ele. Desse modo, o ato de se alegrar com os que se alegram, irmãos, é um ato genuíno de alguém que tem Deus no seu coração, e isso se multiplica, se difunde, tornando-se algo muito natural, eu diria abençoador, ao ambiente social, não apenas ao ambiente da igreja, mas ao ambiente do qual nós frequentamos, do qual nós estamos representando. Essa empatia, essa simpatia, revelada por esses gestos, de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. Quando nos alegramos com aqueles que se alegram, a alegria daqueles que está se alegrando se torna uma alegria ainda maior.
Como é bom quando a gente tem uma conquista. A brincadeira do jovem de quando alguém está com um sapato novo, assim feito do jovem aqui, branco aqui, de pisar no sapato, né? Sapato novo, eu não sei se ainda tem essa brincadeira, né? Mas no meu tempo a gente fazia isso, né? É assim, Mateus, para inaugurar, né? Só sossegava, e o branco era o alvo principal, né? E estou vendo aqui que a maioria está de sapato tênis branco, né? E a gente, quando é jovenzinho, a gente fica todo orgulhoso quando a gente chega, Vinícius. Lembra da roupa nova, né? Do final do ano. E alguém diz, pô, camisa bonita, né? E a gente chega, se senta assim, irmãos, né? A alegria de quem se alegra se torna maior. A alegria do pai que chega para contar para você, dizendo, olha, o meu filho vai casar. E você diz, que bênção. Olha, o meu filho passou no vestibular. Olha, eu comprei a minha casa própria. E ela recebe como reverberação, não um olhar de desdém, não um olhar de inveja, não um olhar de egoísta, mas um olhar de alegria, dizendo que bênção! E aquela alegria que já era uma alegria, se torna uma alegria ainda maior, porque a gente se torna uma alegria compartilhada, amém, irmãos? E uma alegria compartilhada, irmãos, ela é contagiante, ela se prolonga. Deus nos une como seu povo, irmãos, como uma família, para que possamos nos alegrar com os que se alegram, para que possamos chorar com os que choram, em outras palavras, para sermos presentes na vida um dos outros. Paulo poderia ter escrito primeiro assim, não poderia? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E por que o texto diz que é primeiro alegre-se, ou alegrar com que se alegram? É uma teoria minha. Faz parte da minha teoria de entender que é tão desafiador se alegrar quanto chorar uns com os outros. Quando uma outra pessoa consegue, quando uma outra pessoa conquista, quando uma outra pessoa é ricamente abençoada, que a palavra de Deus e o que o nosso Deus espera de cada um de nós, de mim e de você, irmãos, é o gesto digno de se alegrar com os que se alegram, amém? Frases do tipo, estou feliz por você. Que bom que você trocou de carro, já estava precisando. Que bom que seu filho passou no vestibular, que bom que ele vai ser um médico, que bom que ele vai ser um advogado, um professor. Que bom que você mudou de casa, que bom que você foi promovido, que bom que você está ganhando um pouco mais, que bom que a sua empresa está prosperando. Mas só é possível fazer isso, irmãos, quando nós deixamos ser direcionados e conduzidos pela presença do Espírito Santo que nos constrange, e que esbarra, e que faz esbarrar do nosso coração, esse sentimento maligno, de inveja, maligno, esse sentimento maligno de egoísmo, esse sentimento maligno de egocentrismo. É o Espírito Santo que faz a gente, que nos constrange e que nos ensina a compartilhar a alegria alheia, irmãos, porque isso é um reflexo da presença de Jesus em nós, amém, irmãos? Isso é um reflexo de que sim, somos um em Cristo. E a prova é tanto que nós somos um, que eu consigo me alegrar com a sua alegria, ainda que ela não seja a minha ainda que a minha eu já esteja orando há tanto tempo, ainda que a minha filha esteja para casar e está solteira há tanto tempo, ainda que as minhas contas estão atrasadas, mas que bom que a sua está em dia. Sabe, irmãos, quando a gente celebra a conquista de um irmão, de um amigo, de um familiar, de um cristão, de alguém que faz parte da mesma fé nossa, nós estamos literalmente, irmão, honrando o trabalhar, o agir de Deus na vida daquele que se alegra, amém, irmãos? E é essa partilha que cria laços fortes, que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa comunidade e que demonstra ao mundo de que em Cristo nós somos um.
Imagina um amigo que finalmente alcançou um objetivo muito desejado, após muitos anos de esforço. Sua alegria é palpável, um brilho nos olhos, um sorriso que ilumina o rosto. A resposta ideal não pode ser de indiferença, nem de inveja velada, mas de uma felicidade íntegra, honesta, genuína, cristã, pura e santa, vibrante, diante da bondade de Deus manifesta naquela pessoa e não em mim. Naquela pessoa feita a imagem e semelhança de Deus, que merece ou que pode ser alcançado pelas bênçãos de Deus, tanto quanto eu, porque nenhum de nós merecemos. Mas essa prática, como eu disse no início, é desafiadora, e precisamos tomar cuidado, irmãos, para que o inimigo das nossas almas não feche o nosso coração, para que o inimigo das nossas almas não possa estar regando a árvore da inveja, a árvore do egoísmo, a árvore do estar incomodado. Precisamos cultivar um coração disposto a se alegrar com os que se alegram, meus irmãos. Interesse, alegre-se pela prosperidade do outro, que seja motivo de alegria para você quando souber da cura de alguém, da cirurgia com sucesso de alguém, da prosperidade do outro, da felicidade daquela família, da conquista daquele amigo. Presta atenção, irmãos, nossa alegria pelas conquistas alheias não diminui em nada as nossas vidas, ao contrário, elas tornam ela mais relevante, amém? Quando compartilhamos a alegria do outro, essa alegria se multiplica. Por isso Paulo chama os seus irmãos em Cristo, e Deus nos chama hoje a nos alegrarmos com os que se alegram, amém, irmãos? Se durante a semana você receber um convite, uma mensagem, você deve se alegrar, ainda que essa alegria não seja na tua casa, não seja para favorecer os seus, mas, como eu disse no início, há dois lados, dois convites, todos são desafiadores. Você pode discordar de mim, mas a segunda parte é chamada a chorar com os que choram. Em João 11:35, Jesus nos ensinou, ou Jesus deixou um exemplo claro, enquanto o homem que esteve entre nós, o que significa chorar o luto de alguém. Lá no túmulo de Lázaro, nosso Salvador, que foi lá para ressuscitá-lo, que havia dito que aquilo não seria para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. O texto diz que quando ele recebe a notícia, o seu coração se entristece. Jesus literalmente demonstrando ali a dor, sentir a dor daqueles que perdia alguém, ele também próximo, ele compartilha do chorar com os que choram. Nada é tão adequado para si, irmãos, como podermos enxergar a dor do outro quando a dor não é minha. Nada é tão cristão, nada é tão forte quanto o testemunho de sermos alguém que consegue respeitar o percurso de uma família lotada. Nada é tão forte como o testemunho para nós, somos o povo de Deus, ao ponto de quando nós entendemos que apesar das nossas dores e lutas, podemos ser instrumentos de consolo. Aliás, Paulo orienta a igreja de Coríntio, num texto que eu gosto sempre de usar em momentos de funeral, dizendo: olha, vocês são consolados para consolar. Paulo está dizendo, a dor de vocês vai ensinar vocês um dia a dar o ombro para alguém. A dor de vocês precisa gerar em vocês um aprendizado, uma mudança, uma evolução. Que triste seria um mundo sofredor, irmãos, se não houvesse ombro amigo para que pudéssemos chorar nossas mágoas.
Se todo sofredor tivesse que suportar a sua dor, seu luto, sozinho, se todo luto fosse vivenciado de forma isolada, não por opção, mas por circunstância. É dever, portanto, especial do povo de Deus, do povo cristão, dos discípulos de Cristo, simpatizarem com as dores do outro. O convite para chorar com os que choram, irmãos, é uma exortação. É talvez para muitos a mais desafiadora de que se alegrar com os que se alegram. Porque essa precisa ser demonstrada de fato. Se alegrar com os que se alegram, a gente até faz aquela, que bom, né, que você comprou um carro. Porque tem umas alegrias de que você se alegra, irmão, que só Jesus para aceitar, viu? Estou fazendo mestrado, também, né? Você conhece crente assim? Ele tem sempre um também, né? Comprei uma casa, também, né? Mas o pior, irmãos, se chorar que se alegrar que se alegra já faz falta, imagina se apresentar para chorar com os que choram. Quem já precisou sabe o valor de um ouvido, de um abraço, de um ombro, na hora da angústia. Na hora que a empresa fale, na hora que o dinheiro é curto, na hora que o exame dá o resultado que eu não gostaria, na hora que a mensagem no celular apresenta a notícia de morte. Paulo não está aqui querendo que possamos supervalorizar os sofrimentos, exacerbar o sofrimento, mas Paulo está dizendo assim: vocês são nova criatura mesmo em Cristo, e vocês precisam demonstrar isso, vocês precisam ser presentes na vida das pessoas, sejam na alegria, mas seja também no choro. Isso é um ato de profunda compaixão, irmãos. E esse ato comunica: eu vejo você, eu sinto sua dor, a sua dor, eu me importo com a sua dor. Pegando sobre o luto aqui, eu já falei que num dos momentos mais difíceis da minha vida, no luto do meu avô, que foi meu pai, que me criou, e que eu estava ali sentindo aquela dor, e eu olhei e vi de longe um grupo de adolescentes, e hoje já não mais adolescentes, já são homens casados, pais. Mas eu olhei e vi aquele grupo de 8, 9 ou 10 adolescentes olhando para mim, sem saber muito o que dizer, mas eles estavam lá. Certamente você lembra de uma cena, você que já passou do luto, quando você olha e você, naquele dia você nem lembra muito, mas depois vem na sua memória aqueles que lhe abraçaram, aqueles que estiveram lá, quando a lágrima foi de luto. É uma reação cristã, irmãos, que precisa ser vivenciada. Chorar com os que choram. O verdadeiro amor, irmão, se coloca no lugar da outra pessoa. Chorar sozinho torna a dor uma dor ainda maior. Assim como compartilhar a alegria torna a alegria maior, o choro sozinho é como uma ferida que vai corroendo ainda mais a dor de quem já está sofrendo. Ser sensível ao momento que o outro está vivendo, irmãos, significa terapeuticamente, diz os especialistas, desviar o olhar de si mesmo, não como uma negação das próprias dores e necessidades, mas como alguém que entende que a dor do outro também importa, e que Deus também o ama. Amém, irmãos? Se alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. E entre esses dois convites há um i. E é como se Paulo está dizendo assim: olha, tem que ser as duas coisas. Eu já estou partindo para precisar concluir meu sermão aqui essa noite. Desconfie de quem só está de você, perto de você, nos seus momentos de alegria. Jovem, desconfie daqueles que só estão perto de você nas suas conquistas.
queiram ter ao seu redor pessoas que se alegram com as suas vitórias, mas no dia do choro Ele está lá. Ele está lá para dar um abraço, Ele está lá por uma mensagem do WhatsApp, Ele está lá por uma ligação, Ele está lá por um buquê de flores, Ele está lá. Ele está lá para levar um sacolão, Ele está lá para levar o leite do seu filho que faltou, Ele está lá. Precisamos olhar ao nosso redor, irmãos, e perceber quem são esses sanguessugas, que só querem estar entre nós no momento de vitória, ou de alegria. Em contrapartida, também precisamos entender que não é uma escolha para nós. O povo de Deus não pode escolher chorar só com os que choram, ou se alegrar apenas com os que se alegram. O povo de Deus é chamado a se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram, amém, irmãos? Não é uma escolha, não deveria ser, mas é uma realidade natural de quem é nova criatura em Cristo. Assim como a alegria compartilhada é dobrada, assim também a tristeza compartilhada, irmãos, é reduzida no seu impacto de dor. Pastor, por que eu devo então se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Quero te dar 3 motivos objetivos diretos. Primeiro, porque é um princípio bíblico que demonstra, revelado pela palavra de Deus, amém, irmãos? Não deveríamos abrir mão nem negociar. Deveríamos olhar para esse texto e perceber: sou eu alguém maduro? Sou eu alguém que se alegra com os que se alegra? Ou sou eu alguém que inveja? Sou eu alguém que chora com os que choram, arruma um tempinho, sai do trabalho na correria? Hoje eu me dei conta, confesso aqui, de que a irmã Fátima e a irmã Aldenira precisavam ser visitadas. E no meio da correria inteira do dia, eu arrumei um tempo para ir lá, para fazer uma visita rápida, mas para orar e dizer para elas que há um povo que está orando por ela, amém, irmãos? Chorar com os que choram não pode ser uma opção, não é uma questão de ter tempo ou não ter tempo, é uma questão de princípio bíblico para mim e para você, amém, irmãos? Sabe por que você precisamos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Porque isso, presta atenção, nos permite exercitar humildade, solidariedade e revela maturidade espiritual, amém? É se alegrando com os que se alegram que eu me torno um pouco mais humilde. Eu percebo que eu não sou a última bolacha, que eu não sou a Coca-Cola do deserto, que o mundo não gira em meu torno, que o Deus que eu oro responde a oração do outro também. É se alegrando com os que chorando com os que choram que eu exercito a minha solidariedade. Ir lá, ligar, uma mensagem, abraçar. Que forma eu posso te ajudar a diminuir essa dor? Às vezes o que se precisa não é de dinheiro, o que se precisa é só de um abraço, irmão. E isso revela maturidade espiritual, amém, irmãos? Portanto, se a gente não consegue se alegrar com os que se alegram, se a gente não consegue chorar com os que choram, é que a gente ainda está engateando na maturidade espiritual. E por fim, irmãos, não menos importante, porque isso revela que de fato, em Cristo, nós somos um, amém, irmãos? João disse que, para que eles creiam que tu me enviaste. Ele disse que quando a gente tem o Evangelho de João, que é o texto base desse ano para a nossa vida, nos ensina lá que quando a gente vive isso, a gente consegue proclamar que Jesus Cristo é o enviado. Por isso eu e você precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, irmãos, porque isso revela que de fato nós somos um em Cristo, se alegrando e chorando juntos. Vamos ficar de pé? Equipe de louvor. Pastor, isso é legal, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para o senhor. Concordo, palavra abençoadora, amém, irmãos? Amém? Despertamento, não de condenação, mas de instrução mesmo, de exortação, para não deixar que essas coisas me tomem, para eu perceber que talvez sem querer eu estou deixando botar no meu coração um sentimento de inveja, sentimento de egoísmo. Mas pastor, infelizmente isso não tem sido uma verdade na minha vida, não. Na verdade,
Quando eu preciso de alguém para chorar, não tem gente perto de mim, não. Quando eu compartilho as minhas alegrias, eu sinto muito mais um retorno de inveja do que de alegria junto comigo. O que é que eu faço, pastor? Deixa eu lhe dar uma palavra de consolo. Não é só você que sofre desse mal, não. Primeira coisa. Segunda coisa, sabe qual foi a palavra que veio ao meu coração quando eu, esboçando essa mensagem, fiz essa pergunta a mim mesmo? A palavra que veio ao meu coração foi a palavra de Jesus no texto da grande comissão: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias, nos dias de alegria e nos dias de tristeza e choro. Amém, irmãos? Pode lhe faltar o ombro amigo do irmão, não deveria, confesse. Pode lhe faltar a ausência do povo de Deus, não deveria, mas pode, porque nós somos falhos. Mas há um Deus que se alegra conosco e que sente a nossa dor, amém, irmãos? E esse Deus está aqui entre nós hoje. Seu nome é Jesus Cristo. Foi Ele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, ao nosso lado, para nos alegrar, mas também para nos confortar no momento de dor. E a minha sincera oração é que você possa entender de que Jesus Cristo quer estar ao teu lado, para se alegrar com as vitórias da tua vida que Ele te dá, amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu tenho ido a formaturas, eu acho que agora acabou, e tenho visto alguns oradores de formatura, pelo menos por enquanto, e é impressionante como alguns oradores faltam neles a frase que eu vi essa semana na formatura da irmã Thalia. Um dos oradores disse: primeiramente, eu quero agradecer ao meu Deus, porque é Ele que me permite estar vivendo isso aqui hoje. Se alegrar e reconhecer que é Deus que nos dá. Se você está entre nós nessa noite, e você quer experimentar dessa certeza de que Jesus está ao teu lado, se alegrando, mas também chorando as tuas dores, eu convido você a entregar a tua vida a Jesus Cristo. Enquanto nós cantamos, é mais uma oportunidade para refletirmos desse chamado do Senhor Deus para as nossas vidas. Povo de Deus, aprendam a se alegrar com os que se alegram, repreendam a inveja no seu coração, abençoe a prosperidade do seu irmão, sintam a dor do outro, ao mínimo respeite as lágrimas de quem chora o luto. Não zombem, não ridicularizem, não desrespeitem, porque essa não é a forma de manifestarmos que em Cristo somos um. É na unidade da alegria e da tristeza que nós revelamos ao mundo que em Cristo nós somos um. Vamos cantar.